Debate entre os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Neste segundo bloco, candidato pergunta para candidato com réplicas e tréplicas. De acordo com o sorteio realizado previamente, quem começa perguntando é o candidato professor Agliberto. Candidato, para quem vai a sua pergunta? Felício. Felício, por favor. Os candidatos se dirijam aos púlpitos à minha esquerda para que a gente possa iniciar o rally de perguntas. A pergunta é do candidato professor Agliberto. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Vamos lá. Felício, o seu governo priorizou obras, o seu governo priorizou um monte de monumentos, mas trouxe a dívida do PT e triplicou essa dívida quase e não pensou nas pessoas. Você não gosta das pessoas, Felício? O teu governo não gosta de cuidar das pessoas? Então, por favor, responda para a gente, olhando ali para as pessoas, olho no olho. Você não gosta de pessoas, é isso? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Boa noite, Nicolini. Boa noite aos candidatos e candidatas e boa noite a você que está nos assistindo. O candidato cometeu um erro básico. Ele mistura dívida com financiamento e investimento. Dívida, candidato, é o que nós encontramos quando assumimos nossa gestão com 300 milhões de reais em dívida, 5.500 fornecedores em atraso, uma dívida com o Instituto de Previdência Municipal. Nós quitamos todas as dívidas. São José hoje tem fama de boa pagadora porque paga os seus compromissos em dia. Financiamento é um outro tema. São José tem hoje 3% do seu orçamento em financiamento, se considerarmos os prazos. Isso significa para a dona de casa, e você que está nos assistindo, como se a senhora quisesse investir numa casa nova e ganhasse R$3.000 de renda familiar e a sua prestação fosse de R$90. Ou seja, cabe no bolso. Candidato, nós vamos continuar investindo, gerando emprego, renda e trabalhando principalmente para as pessoas, porque as obras fazem com que a gente preste um melhor serviço público. Esse é o papel de um bom prefeito. Ok, a réplica do candidato? Olha só, em 31 de dezembro de 2019, está no Tesouro Nacional, no Seconv, depois na minha página amanhã do professor Agliberto, vocês vão poder ver isso, 808 milhões de dívida consolidada. E esse governo, continuou fazendo obra em plena pandemia. Vai diminuir o imposto, vai aumentar as despesas porque as pessoas que ficam desempregadas vai ter que buscar serviço público no SUS, tirar as crianças da escola privada e ir para a pública. E aí o que vai acontecer? Essas dívidas que ele acha pequenininho, na verdade, vai comprometer os serviços de qualidade que a gente sempre teve em São José dos Campos e sempre teve por quê? Porque você sempre construiu essa cidade com o seu esforço. Nós não podemos perder isso. Isso que ele está colocando é dívida sim, porque tudo que a gente deve, nós temos que pagar. E ele está colocando isso, mais uma vez, como ele sempre fez nesse governo, faltando com o compromisso com as coisas como elas são, de verdade, enrolando toda a nossa cidade. Candidato, a tréplica? O candidato pode ficar tranquilo. A gente cumpre os nossos compromissos, paga todos em dia e vamos continuar fazendo. Se o candidato me eleger como prefeito, ele pode ter certeza que isso vai continuar acontecendo. Nós já aprovamos na prática. Investimento, candidato, é investir 30 milhões, é buscar financiamento de 30 milhões para adquirir iluminação de LED para toda a cidade e com a economia gerada pelo LED, pagar o financiamento. Nós vamos continuar, sim, investindo na cidade e prestando um melhor serviço. Tempo esgotado, obrigado. Os candidatos podem retornarem aos seus lugares. Vamos agora, o candidato Wagner Balieiro, de acordo com o sorteio, é o próximo a fazer pergunta. Para quem é a pergunta, candidato? Renata Paiva. Renata Paiva, por favor. Candidata Renato, candidato Wagner, aos meus púlpitos, ao lado direito, para que a gente dê sequência ao debate aqui com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. A pergunta é do candidato do PT, Wagner Balieiro. 30 segundos para a pergunta, candidato. Boa noite, Nicolini. Boa noite a todos os telespectadores aqui da Band. Boa noite a todos os candidatos e candidatas. Minha pergunta, Renata, é que ao longo dessa administração que está terminando, nós tivemos diversas leis votadas na Câmara, em especial taxa de lixo, IPTU, que aumentaram dos bairros mais simples, da periferia 10 segundos. E diminuiu dos lugares mais valorizados. O que você acha dessa situação tão absurda que aconteceu em nossa cidade? 1 minuto e meio para a resposta, candidata. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a Band, Nicolini, sua equipe, os candidatos e candidatas
e a todos que nos assistem em suas casas. Candidato, houve um aumento nas taxas de lixo e em detrimento, segundo as planilhas que foram apresentadas na Câmara Municipal, de que haveria uma melhoria na coleta seletiva e em outros serviços. No entanto, nós sabemos que a proposta apresentada e que foi aprovada na Câmara, que não passaria de 10% da correção desses 4 anos, que é a revisão exigida pela lei orgânica do município, que tem que ser revista, ela, infelizmente, teve aumentos surpreendentes em vários imóveis de São José dos Campos, dependendo da sua localização. Nós, na época, estávamos na Câmara Municipal, votamos essa lei e pedimos informações, inclusive, através de ofício, e não tivemos resposta. Com isso, a população hoje sofre com aumento exagerado em determinadas localidades. Sendo prefeita de São José dos Campos, nós iremos rever essa legislação que foi aprovada e fazer uma auditoria em todas as planilhas que foram apresentadas. A réplica, candidato. Eu votei contra essa lei, que aumentou dos bairros da periferia e diminuiu dos bairros de alto padrão. Até condomínios chiques tiveram desconto da taxa de lixo, enquanto pequenos comerciantes, pequenas microempreendedores individuais e a periferia sofreu os aumentos absurdos que nós tivemos na taxa de lixo e no IPTU. Eu vou rever isso no meu governo, praticando a justiça social tão necessária em nossa cidade. Não podemos ter os bairros da periferia sendo tão penalizadas com taxas absurdas como essas que aconteceram, tanto na votação da taxa de lixo como do IPTU, como em itens do plano diretor, causando distorções absurdas em diversos bairros aqui de nossa cidade. Eu votei contra todos esses projetos que trouxeram essas distorções e vamos rever isso no primeiro ano do meu governo para que a gente possa fazer a justiça social e restabelecer a ordem correta. Quem tem menos tem que pagar menos em nossa cidade, principalmente no momento de crise desse, que precisa ter o auxílio da prefeitura. Tempo esgotado. A tréplica, candidata. No governo passado, também foi revista a planta genérica de valores e foi reajustada no mesmo percentual, muito semelhante. E o senhor, naquela época, também votou a favor da taxa de lixo, assim como também da revisão que foi feita na planta genérica de valores. Infelizmente, nós não tivemos todas as informações, até por não ser da base do prefeito. Com isso, nós também assumimos aqui publicamente um compromisso de rever todas as injustiças sociais que foram cometidas. Tempo esgotado, candidata. Muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço aos candidatos, peço que voltem aos seus lugares. Agora a pergunta é da candidata Coronel Eliane Nicolucci. Para quem vai a pergunta, candidata? Anderson Sena. Candidato Sena, por favor, os candidatos venham ao meu lado esquerdo, aos púlpitos que estão posicionados, para que a gente possa sequenciar a pergunta da candidata Coronel Eliane Nicolucci. Isso. Vamos agora para a pergunta. 30 segundos para a pergunta, candidato. Bom, boa noite, Nicolini. Boa noite a todos. Eu pergunto ao candidato, ao longo de 30 anos de serviço, eu aprendi a dialogar com as instituições que cuidam, principalmente, do interesse público. O que o senhor acha da atuação do Ministério Público em relação à gestão municipal? Olha, candidata, acredito que nós precisamos renovar São José dos Campos. O Ministério Público está fazendo a parte dele, que é fiscalizar o governo, fiscalizar as denúncias e as ingerências desse atual governo, que é o PSDB, que é o Dória de São José dos Campos. Nós temos que mudar, candidata. Por isso que nós estamos vindo para São José representar, de fato, a mudança que a política joseense precisa, representar as pessoas, trabalhar pelas pessoas. E nós temos esse compromisso. Fomos às ruas em 2018, elegemos o nosso presidente Bolsonaro e agora a gente retorna com representatividade em São José, para que possamos ter um prefeito de direita, conservador, que traga a retomada da economia para a cidade, a geração de empregos. Precisamos, sim, olhar com cuidado, com carinho, mas com seriedade e respeito com o dinheiro público. Hoje temos proprietários de bares, restaurantes, músicos sendo perseguidos pela atual gestão. É o governo Dória de São José dos Campos, marqueteiro. Temos que mudar e, para isso, nós colocamos o nosso nome à disposição para mudar São José. Peço o seu voto. Sena 17, o prefeito conservador que vai fazer
o que o PSDB e o PT não fez ao longo desses anos. A réplica, candidata. Bom, o Ministério Público é uma instituição que trabalha para defender os direitos, defender aquilo que a lei determina. Quando o município não faz a sua lição de casa, não tem a responsabilidade de cumprir a lei e as etapas exigidas em requisitos exatamente para obras, para uma série de providências, o Ministério Público entra. A exemplo de obras que foram suspensas por falta de audiência pública, ou por falta de licenciamento ambiental, ou estudo de impacto ambiental, ou obrigando a colocar ônibus a mais para que as pessoas não fiquem amontoadas com risco de Covid, ou obrigando a fazer teste ao pessoal de saúde por conta da questão do Covid, um pessoal que fica mais exposto. Então, é muito importante que o município faça a sua parte, tenha responsabilidade para cumprir aquilo que a lei determina, em especial na defesa das pessoas e do cidadão. A tréplica, candidato. Olha, quero aqui cumprimentar a todos os idosos, hoje Dia Nacional do Idoso. Quero agradecer você, idoso de São José dos Campos, de 60, 70, 80 anos, que trabalhou por São José e que já doou muito o seu suor para construir São José dos Campos. Político não realiza sonhos das pessoas. Político, ele é o facilitador para que você realize os seus sonhos. E nós vamos ser o governo que vai mudar São José. Nós vamos facilitar você a empreender, a trabalhar, a gerar emprego e mudar São José de verdade. Tempo esgotado, candidatos. Peço que coloquem a máscara, retornem aos seus lugares. Muito obrigado. Seguimos agora a pergunta do candidato Felício. Para quem vai a pergunta? Eliane Nicolucci. É Eliane Nicolucci. Só peço então que a candidata, por favor, venha agora ao púlpito aqui ao meu lado direito. Coronel Eliane, por favor, para que responda a pergunta do candidato Felício. Agora a gente usa os púlpitos aqui do lado direito, haverá a higienização dos púlpitos do lado esquerdo. Pergunta do candidato Felício, 30 segundos, candidato. Candidata, esse momento democrático de um debate é um momento muito importante para que a gente possa apontar caminhos para o futuro da nossa cidade. Na área do esporte, nós retomamos a obra da Arena Esportiva, investimos no atleta cidadão ampliando sua idade, ganhamos 3 vezes os Jogos Abertos do interior. Eu gostaria de saber da candidata as suas propostas para o esporte da nossa cidade. 1 minuto e meio, candidata. Bom, eu agradeço ao candidato a pergunta. É muito importante porque o esporte é um dos fatores que reduz a violência. O esporte, ele traz respeito às regras, disciplina, traz trabalho em equipe e tira o molecada da rua. O município ele precisa investir muito em esporte de base e, para isso, nós temos realmente os equipamentos públicos na nossa cidade capazes de estar acolhendo uma série de atividades como artes marciais, o futebol, o voleibol, inclusive não só esporte, mas a música que tem sido tão esquecida na nossa cidade. São atividades de cultura, esporte, lazer, que trazem realmente qualidade e trazem cultura, que é tão importante para prevenir e combater a violência, para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, a ideia é manter aquilo que é bom, fortalecer os bons projetos, como academias ao ar livre, uma série observatório, né, do esporte, qualificar melhor a questão do esporte, mas investir principalmente em esporte de base, inclusive retomando os torneios entre escolas, levando esse esporte aos finais de semana, aproveitando a escola aos finais de semana e dando vida aos equipamentos públicos da nossa cidade. A réplica, candidato. Candidata, a nossa proposta é aproveitar espaços esportivos nos bairros do Cajuru, Bom Retiro, Interlagos, Dom Pedro e trazer essas modalidades esportivas também para esses bairros, concluir a obra do Teatrão, Casa do Atleta Cidadão, ampliar as modalidades do Atleta Cidadão com skate, patins, BMX dos 8 aos 20 anos, instalar piscinas verticais em mais bairros e locais da cidade, cobrir as piscinas públicas, enfim, poder trazer para os jovens e adultos atividades esportivas que a gente não tem dúvida nenhuma que pode ali surgir um atleta e, mais do que isso, um grande cidadão que pode contribuir para o futuro da nossa cidade. A tréplica, candidata. Bom,
Uma das coisas que na nossa cidade pode ser melhorada é uma atenção às pessoas com deficiência, crianças, adultos, com inclusive uma série de problemas como autismo. E o esporte, se tiver realmente condições, tiver locais preparados destinados, pode ser realmente um vetor, inclusive, de desenvolvimento, de recuperação. É muito importante estar gerando igualdade a essas pessoas. Muito obrigado, candidatos. Retornem aos seus lugares, coloquem a máscara, por favor. A gente segue com o debate. Agora, a candidata Marina, do PSOL, que faz a pergunta para quem? Agliberto. Professor Agliberto, por favor, aos meus púlpitos do lado esquerdo. Vamos posicionar para que a gente possa seguir com o debate dos candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. 30 segundos, candidata Marina. Hoje, a lei garante o direito ao aborto em caso de estupro, em caso de risco de morte para a mãe, em caso de feto anencéfalo. Apesar disso, existe uma dificuldade muito grande de meninas e mulheres em conseguir garantir esse direito aqui na nossa cidade, em São José dos Campos. Com isso, muitas recorrem a procedimentos inseguros e acabam vindo a falecer. Principalmente mulheres negras acabam morrendo. Quais medidas você defende para reverter essa situação? 1 minuto e meio, candidato. Em primeiro lugar, existe a lei, né? Obrigado pela pergunta, viu, Marina? Obrigado. Agora eu quero dar boa noite a todos, que no começo a minha pergunta foi a primeira, então foi muito difícil de chegar com os 30 segundos, então peço desculpas. Boa noite a todos que estão nos assistindo, esse Espaço Democrático, a Band, todos os candidatos aí, e principalmente você que está ouvindo e vendo a gente aí ao vivo. Bom, em primeiro lugar, nós temos que dar suporte total às questões de aborto, espontâneo ou não, porque a rede pública ela está aí para isso, o SUS está aí para isso. É fundamental a gente acolher. Nós precisamos, no governo, humanizar o governo, humanizar as relações com as pessoas, né? A gente precisa acolher. Infelizmente, nós temos hoje um governo que não faz isso. É um governo que é tocador de obra, é um governo que gosta muito de deixar tudo estético e tal, mas não cuida das pessoas. Na questão da mulher, principalmente, olha só, a mulher em São José dos Campos não tem uma delegacia 24 horas, ela não funciona final de semana. Mesmo sendo uma responsabilidade do Estado, o município devia batalhar bastante, como fez em Sorocaba e em outras regiões, para que isso acontecesse. E também não tem um programa de orientação de verdade. No nosso programa, nós vamos criar, inclusive, a Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência. Isso é uma questão de humanidade e é uma questão de a gente trabalhar a igualdade das mulheres que têm tanta perseguição com a violência, como a gente vê em São José dos Campos agora, principalmente com a pandemia. Tempo esgotado. A réplica, candidata? No mundo inteiro, a luta das mulheres tem avançado pela legalização do aborto. Elas defendem educação sexual para decidir, contraceptivos para não abortar, mas também aborto legal, seguro e gratuito para não morrer. Já aqui no Brasil, o que a gente vê é o setor bolsonarista, conservador, com o apoio da ministra Damares, ir atrás de uma menina de 10 anos que foi estuprada para tentar impedir que ela realizasse esse procedimento de forma segura. Isso é um verdadeiro absurdo. E a gente não pode fechar os olhos para as meninas e mulheres que passam por situação semelhante na nossa cidade. A gente precisa garantir o direito à vida. As mulheres feministas defendem a vida. As mulheres feministas defendem os direitos das mulheres. No futuro, a maternidade será desejada ou não será. Na minha gestão, a questão da igualdade de gênero vai ser uma prioridade. A tréplica, candidato. Marina, uma coisa importante, a melhor política pública para resolver essa e outras questões é a educação. Educação básica de qualidade, que infelizmente em São José dos Campos também, segundo o IDEB de 2019, está despencando no 9º ano. Depois vocês olhem minha página lá que vocês vão acompanhar todos esses dados aí. Então, a melhor forma de resolver qualquer tipo de problema de desigualdade ou qualquer problema de racial, qualquer coisa que seja, é educar as nossas crianças para que a gente acabe de uma vez com preconceito e com a violência, quer seja contra a mulher ou qualquer outro tipo de violência. Muito obrigado. Obrigado aos candidatos. Por favor, coloquem a máscara, retornem aos seus lugares. Agora quem faz a pergunta é o candidato Dr. Cury, do PSB. Para quem vai a pergunta, candidato? Para o senhor Felício. O Felício já respondeu nesse bloco, então ele não pode responder. O senhor pode perguntar para o candidato Wagner Balieiro, para o João Bosco. Para o senhor Balieiro. Wagner Balieiro, por favor, candidato. Vocês venham aos púlpitos aqui ao meu lado direito, para que a gente dê sequência ao nosso debate com os candidatos de São José dos Campos, garantindo assim a questão sanitária e tendo muita tranquilidade. 30 segundos para a sua pergunta, doutor Cury.
Antes de mais nada, muito obrigado à Rede Bandeirantes por essa oportunidade democrática de fazer um debate em São José dos Campos, debate entre os candidatos. E fico muito emocionado, porque a última vez que eu estive aqui na Bandeirantes, ainda o senhor João Jamil Saad era vivo e me deu muitos conselhos. A minha pergunta ao Balieiro é o seguinte: as organizações sociais e as parcerias público-privadas no plano de governo dele, como Tempo será esgotado, atuado? candidato. 1 minuto e meio, candidato Wagner Balieiro. Obrigado, Cury, pela pergunta. Quero dizer que todos os contratos da Prefeitura precisam ter muita fiscalização, muita transparência e acompanhamento da sociedade. Isso inclui também as OS, inclui também todos os contratos de parceria que nós temos nas diversas áreas, área social, área de esporte, área de saúde. O que falta hoje na atual administração que está terminando esse ano é transparência. Por quantas vezes eu tive que entrar até, inclusive, com ações judiciais para ter direito básico a uma informação. E muitas pessoas que precisam de informações hoje na Prefeitura não conseguem ter acesso a simples informações. No meu governo, nós faremos a transparência de todos os processos. As pessoas vão poder entrar na internet e conseguir todas as informações dos processos, dos contratos, das licitações, desde o início até a execução dos serviços. É fundamental que a sociedade possa acompanhar todos os gastos e participar das decisões. Nós tivemos uma obra, por exemplo, feita aqui no município de São José, que é a Ponte Estaiada, que não foi consultada a ninguém, que não foi apresentado em lugar nenhum, que não estava previsto no orçamento, que não tem certeza se vai funcionar, que custou mais de 70 milhões e que vai sobrar para o próximo governo pagar. Isso fruto de um financiamento indireto. Esse tipo de situação a gente não pode deixar acontecer. Então, transparência, participação popular, principalmente nas decisões das grandes obras da cidade, precisa ter a sociedade participando. A réplica, candidato. Como vocês viram, o blá 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 é o mesmo. Esses candidatos, PT e PSDB, são irmãos siameses. Os dois atuam da mesma forma. Cuidado com essa polarização, porque essa polarização é ruim para São José dos Campos e é ruim para o Brasil. Hoje, São José dos Campos e outros municípios estão tendo debate. E é muito importante para que você, que não queira ter um Dória presidente, enterre de vez o 45, enterre de vez o Aécio Neves. Agora, em relação às organizações sociais, existe prevaricação. Sabe o que é prevaricação? Os governos do PT e do PSDB não cuidam das OS. As OS na saúde não cumprem o papel social. Vá a marcar uma consulta de qualquer especialidade. Você não consegue, é um ano, 6 meses. É uma vergonha. É uma vergonha. A saúde precisa de um choque de saúde. E o PT e o PSDB não resolveram o problema. A alternativa é PSB 40. Obrigado. Tréplica do candidato Wagner Balieiro. No meu governo, temos diversas propostas para a área de saúde, principalmente que nós vamos fortalecer a atenção básica. O cidadão vai poder chegar na UBS e ter o seu agendamento, colocando a consulta em no máximo 5 dias em cada uma das UBSs de nossa cidade. Da mesma maneira, eu tenho muito orgulho da minha história, que sempre fez um trabalho de fiscalização dos contratos e dos trabalhos que a gente já fez enquanto vereador. Podem conferir a minha história, que a gente fez um trabalho de fiscalização importante, que já devolveu milhões de reais para a população com uma taxa de Candidatos, limpeza. muito obrigado. Eu peço que coloquem as máscaras, retornem aos seus lugares. Seguimos agora com a pergunta da candidata Renata Paiva, do PSD. Para quem vai a pergunta, candidata? A senhora pode perguntar para a Marina, para o doutor Cury ou para o João Bosco. Eu vou perguntar para o João Bosco. João Bosco, eu peço que vocês se dirijam então aos púlpitos à minha esquerda, por favor, para que a gente posicione e assim dê sequência ao debate aqui no nosso estúdio. Isso, muito bem, podem tirar as máscaras. Candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato, São José dos Campos tem um dos maiores orçamentos na saúde, cerca de 750 milhões. Gasta-se muito, mas pouco se vê os resultados. As UBSs, infelizmente, não tem médico, não tem medicamento, faltam cirurgias, especialistas e as pessoas não encontram respostas para as suas necessidades. O que o senhor vai fazer para melhorar essa situação? Tempo esgotado, 1 minuto e meio, candidato. Boa noite a todas e todos. Nós temos que levar em conta o seguinte:
nós estamos em São José dos Campos com um prefeito incompetente, incapaz de administrar uma questão tão importante para a sociedade, que é a saúde. Nós temos aqui cerca de 17 mil pessoas infectadas. Nós temos cerca de 400, 500 pessoas que faleceram, 500 famílias que estão chorando a morte de entes queridos, pais e mães de família que perderam a vida por conta de um desgoverno municipal, de um prefeito em final de mandato, incapaz de garantir testagem em massa da população. Ele estimulou que a sociedade promovesse a aglomeração no período de pico da epidemia. Quer dizer, uma atitude irresponsável, criminosa, não é? Então eu penso que nós devemos tratar a saúde com muito respeito, especialmente cuidando dos profissionais da saúde. Em São José dos Campos, os médicos, né, que estão lá na linha de frente, eles são como se fossem pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Eles não são contratados pela prefeitura através de um concurso público. Eles não têm direito a fim de semana remunerado, não têm direito a férias, tá certo? Então, olha, nós precisamos mudar essa situação, garantir que a saúde seja respeitada assim como a vida em nossa cidade. É isso que precisa ser feito, é o que eu vou fazer. A réplica, candidata. Nós precisamos fazer mais e melhor com o dinheiro que é investido na saúde. São quase 40% do orçamento total da cidade. E para vocês terem uma ideia, a população que está em casa sabe disso, quando precisa de uma consulta de um torrino, nós temos um único na cidade. Para um psiquiatra, leva-se 8 anos para conseguir uma consulta. Psicólogo, 3. Geneticista, nós não temos nenhum na cidade. Assim como tantas outras especialidades. Nós vamos zerar a fila, nós vamos fortalecer a rede primária. Nós vamos contratar mais médicos, mais especialistas, vamos fazer mutirões para exames e para cirurgias. Nós vamos investir nas pessoas, coisa que infelizmente esse governo não tem feito. Esse governo, ele se preocupa com obras, ele se preocupa com pontes e viadutos de concreto. Nós vamos sim investir em pontes e viadutos que promovam o desenvolvimento pessoal e a saúde das pessoas. A tréplica, candidato. São José dos Campos nós temos assim, a cidade é bem espalhada, a população é dividida em diferentes áreas da cidade, não é? Só que o sistema de saúde é muito concentrado. Nós precisamos criar hospitais de clínicas com especialidades nas diferentes regiões do estado, inclusive nos distritos Eugênio de Melo, São Francisco Xavier, levar o serviço de saúde mais próximo da população. É isso que precisa ser feito. Mas o prefeito é incompetente, é incapaz de resolver esses problemas. Nós temos que mudar. Daí a importância da nossa candidatura. Tempo esgotado, candidato, muito obrigado. O candidato João Bosco, agora eu peço que venha aqui ao púlpito do lado direito, que é quem vai fazer a pergunta. Obrigado, candidata Renata. Coloque a máscara, pode retornar ao seu local. Para quem vai a pergunta, candidato? Marina. Por favor, candidata Marina, se dirige aqui aos púlpitos do meu lado direito, que já estão higienizados, para que a gente possa dar sequência. Agora sim, candidato João Bosco, do PCdoB, 30 segundos para a pergunta. São José dos Campos está sofrendo um processo de desindustrialização. A Embraer já anunciou aí que vai demitir cerca de 300 trabalhadores. A GM, 300 trabalhadores. A Embraer, cerca de 2.000 trabalhadores. 10 segundos. É uma situação de muita dificuldade. Por quê? Porque o trabalhador precisa ter emprego, salário, né, condições de vida. Então eu queria saber da Marina como é que ela vê essa situação. Tempo esgotado, 1 minuto e meio, candidata. São José dos Campos está virando a cidade do desemprego. Isso é um absurdo. O que a gente vê é que a gente precisa mudar essa situação. A gente precisa e a gente pode mudar. Infelizmente, na campanha eleitoral, a gente vê o PSDB dizer que vai fortalecer a indústria. Mas, na prática, quando a gente vê 2.500 pessoas serem demitidas da Embraer, leva 1 mês para ele receber os demitidos. E só faz isso depois de muita mobilização, depois de muita luta desses trabalhadores. O Bolsonaro falou na eleição que ou era direito ou era emprego. O que a gente está vendo hoje é a retirada dos dois. A gente está sem nenhum direito praticamente e o desemprego só aumenta.
Isso não é possível, a gente precisa mudar essa realidade. E para mudar essa realidade, a gente tem que enfrentar o interesse dos ricos e dos poderosos. E para fazer isso, a gente precisa de uma gestão junto com a população. Somente dessa forma, enfrentando os interesses dos ricos e poderosos, junto com a maioria, é que a gente vai construir uma cidade para os trabalhadores que tenham direitos e que tenham direitos básicos, como saúde, educação, em sua plenitude, mas também emprego e renda. É uma cidade rica, São José dos Campos, e a gente tem condição de fazer uma renda básica emergencial municipal. Somente com o aditivo que a gente viu das obras que o prefeito Felício fez, era possível garantir uma renda básica durante um ano para mais de 17 mil pessoas. Isso é inaceitável, ter dinheiro e não ajudar quem precisa. A réplica, candidato. No meu governo, não vou permitir que qualquer empresa feche as suas portas sem antes eu esgotar as possibilidades de que ela aqui permaneça. Não é possível. Como é que pode? São José dos Campos sempre foi uma cidade das oportunidades, não é uma cidade industrial, com muita gente se utilizando do trabalho para poder construir a sua vida, o seu projeto de futuro. E hoje a nossa cidade está aí se desindustrializando e o prefeito não toma medidas, não toma iniciativa. Quando as empresas vêm para a cidade, a prefeitura oferece condições, cria infraestrutura, as facilidades, as condições para a empresa que está lá. E quando ela vai embora, não pode deixar ela simplesmente ir embora sem que o prefeito sente e trate com elas a necessidade e a importância delas aqui permanecerem. Quantas empresas nós já perdemos? Nós não podemos perder mais nenhuma oportunidade de trabalho, de emprego. Então, eu estou concordando com a Marina de que a luta é no sentido da renovação. Tempo esgotado, candidato. A tréplica, candidato. Já foi colocada no início da pergunta. Passando por cima, a gente pode falar em 300 demissões na GM. Só no setor aeronáutico são 300, com a campeã da Embraer com 2.500. A TI Brasil já anunciou seu fechamento, são mais 100 demissões. E a licitação no contrato dos ônibus da cidade quer acabar com o emprego de 700 cobradores. Isso é inaceitável. Além disso, a gente vê ataque também aos servidores públicos. Uma prefeitura comprometida com a maioria da população precisa defender emprego e renda. Tempo esgotado, candidato. Obrigado aos candidatos. Peço que coloquem as máscaras e retornem aos seus lugares. E agora, pela ordem de sorteio realizado previamente, o candidato Sena faz a pergunta e tem que ser o doutor Cury, que foi quem ainda não respondeu. Peço que vocês se posicionem em nossos púlpitos ao lado esquerdo para que a gente faça a sequência do debate. Então, o candidato Sena, do PSL, tem 30 segundos para a pergunta. Pois não. Posso fazer a pergunta? Pode. Candidato, Bolsonaro tem razão. Aqueles que fizeram coro com o candidato do PSDB, de Felício, de Dória, do hashtag Fica em Casa, o resultado está aí. Chegou a conta para pagar. O senhor, de que lado o senhor está? Com o Bolsonaro para reabrir a economia, o emprego, a renda, ou está com o Dória tranca-rua para poder continuar com o hashtag Fica em Casa? Eu estou com as pessoas de São José dos Campos e com as pessoas do Brasil. Com nenhum desses dois. Com nenhum dos dois. Quem quiser o Dória presidente, continue votando no 45. Quem quiser a turma do Lula, continue votando no 13. E quem quiser o Bolsonaro, escolha algum candidato aí. Porque esse candidato não é do Bolsonaro. Esse candidato é do PSL e o PSL também está na gaveta do Dória. Então, essa é a razão. O que eu quero é que as pessoas sejam tratadas como elas merecem. Eu, nesses últimos anos, atendi 25 mil pessoas em São José dos Campos. E no tete-a-tete, no meio da consulta, eu sei as necessidades que essas pessoas... O que mais dói para essas pessoas é a falta de uma assistência de saúde de primeiro mundo. E São José dos Campos tem todas as condições para ser a melhor saúde pública do Brasil. Sabe por quê? Porque São José dos Campos é a cidade que mais tem beneficiário de plano de saúde privado do Brasil. Então, é obrigação a ter a melhor saúde pública do Brasil. E não tem, porque esses governos do PT e do PSDB nem fiscalizam. Olha, você que é atendido por aqueles poucos médicos no sistema público municipal, tome cuidado, porque existe prevaricação. Sabe o que é isso? Muitos médicos se apresentam como especialistas e não são. Então, tome cuidado. No nosso governo, a saúde é prioridade. As pessoas são prioridades. As Tempo obras, esgotado, candidato. menos pontos a réplica, de concreto. candidato Sena. Bom, quero dizer ao candidato aqui que, como ele
praticamente não vive tanto tempo na cidade, né? Ou vai e volta para São Paulo. Nós fomos para a rua para tirar o PT da Dilma, nós tiramos a esquerda que corroeu e sucateou o Brasil. Nós fomos para a rua e tiramos. Aqui, desse estúdio, eu sou o único candidato a prefeito que foi para a rua, que subiu em cima do trio elétrico, junto com o povo joseense, e nós tiramos a esquerda do poder. Tiramos também o PT de Carlinhos. Votamos no Feliz porque não tinha outra opção. Mas agora estou aqui para tirar o PSDB do governo e assumir essa responsabilidade, em parceria com o governo Bolsonaro, para trazer e retomar a economia. Nós precisamos fazer parceria com o governo Bolsonaro. Paulo Guedes, o ministro, está mostrando a capacidade que o Brasil tem para voltar à economia a partir de 2021, de manter os empregos, de abrir o mercado. Segundos. Temos sim a capacidade turística da cidade que precisa ser também explorada. São os bares, os restaurantes, os nossos músicos, artistas da cidade. A vocação da cidade é tecnológica, aeroespacial. Mas obrigado. A tréplica, candidato Dr. Cury. As coisas boas têm que ser replicadas. Então, o governo atual, o governo do senhor Felício, existe bons secretários. Inclusive, quando me tornarei prefeito, 5 desses secretários serão convidados para permanecer. E metade dos comissionados, aqueles funcionários públicos que trabalham com afinco, também permanecerão. E muitas ideias do PT, as boas, Pronatex da vida e auxílios emergenciais, também são Tempo esgotado, usadas. Candidato, muito obrigado. Peço que retornem aos seus lugares com as máscaras. Muito obrigado pela participação. Nós vamos a mais um intervalo comercial. Daqui a pouco, respostas dos candidatos às perguntas de jornalistas. Esse é o debate com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Olho no candidato, olho na Band.